Eu dizia então que a contabilidade da tragédia oficial é de 110 mortos, 238 desaparecidos. Ontem já o Jornal da Band colocava em perspectiva a possibilidade, o temor crescente entre familiares e autoridades também, equipes de busca e tal, de que boa parte desses 238 desaparecidos não seja encontrada, porque as condições de busca vão piorando, no sentido de que a lama vai secando, o odor exalado pelos corpos num determinado momento diminui, a massa de terra, de rejeitos, de entulho sobre corpos é gigantesca, a área alcançada também, e é inevitável que um processo de fadiga vá se impondo, e também o fato de que não há mais a menor possibilidade de que estes 238 desaparecidos estejam vivos, também cria um fato técnico, um protocolo, encaminha para um protocolo qualquer que seja o da suspensão das buscas em algum momento. Claro que não agora, ainda certamente teremos aí mais de uma semana com esse trabalho, mesmo que com redução de equipes, helicópteros, esse tipo de coisa, mas haverá, claro, a permanência de um trabalho de busca, mas a possibilidade de resgate de corpos vai se desacelerando no que diz respeito a esse horizonte de achar todos os corpos. Vejam que em Petrópolis fechou-se, as buscas foram encerradas com 99 desaparecidos. No Morro do Bumba, 40 desaparecidos. E em desastres grandes, mesmo nas Torres Gêmeas, no atentado de 2001, há desaparecidos. Que são esses desaparecidos? Não estavam ali, naquele lugar onde as Torres Gêmeas ruíram, diferente de uma área gigantesca como essa, ou de uma área gigantesca como a que foi alcançada pelo desastre de Mariana. No desastre de Mariana, uma pessoa não foi encontrada, foram 19 mortos, sendo que apenas 18 foram encontrados. Sempre há um número, uma parcela dos atingidos por esses grandes desastres que as equipes de busca não conseguem encontrar, e que essas buscas acabam sendo encerradas com esse número dramático que não dá às famílias já enlutadas, já traumatizadas, já destroçadas pelo fato, não dá a elas a possibilidade final de um enterro do ente querido, que é um ato que todo mundo, quer do ponto de vista religioso, cultural, emocional, psicológico, sabe que é um momento importante, porque permite que as pessoas, enfim, virem um pouco a página dessa perda. O sepultamento tem esse efeito, esse caráter, e nem isso é possível para aqueles que não conseguem recuperar os corpos dos seus entes queridos. A possibilidade de que tenhamos aí algo como mais de 100 desaparecidos em Brumadinho não é pequena, e as equipes ontem, embora continuem mantendo o vigor de suas ações e também dos seus discursos, já o nosso querido Lucas Martins, repórter da TV Bandeirantes, ontem conversou com bombeiros, e alguns já admitem que essa chance, essa possibilidade é muito elevada. Enquanto o drama das buscas persiste, e nós vamos dar continuidade à cobertura especial que vimos mantendo desde sexta-feira passada com nossas equipes lá em Brumadinho, enquanto as buscas persistem no campo das investigações, no campo das consequências econômicas, legais, né, e das declarações dos personagens responsáveis pelas apurações ou pelo próprio fato, os acontecimentos vão se dando em outro patamar. Ontem o presidente da Vale produziu algumas declarações que me deixaram bastante perplexo. A primeira delas, a forma como ele se referiu a algumas notícias indicando responsabilidade direta da Vale em alguns movimentos que precederam o desastre, como, por exemplo, o tal laudo obtido junto à certificadora alemã TÜV Süd, e outros fatos. Sabe-se, e isso é o que a polícia está investigando, que este laudo dessa certificadora de segurança poderia ter sido emitido
de forma fraudulenta numa composição criminosa entre a Vale, que contratou a empresa para emitir o laudo, e a própria empresa que emitiu esse laudo. Com base nesse laudo de 28 de setembro, atestando a segurança de Brumadinho, de acordo com a legislação brasileira de segurança de represas, de barragens, a Vale do Rio Doce partiu para uma ofensiva para obter outras licenças junto ao governo do estado de Minas, e as obteve. O governador à época, Fernando Pimentel, um dos últimos atos de Fernando Pimentel, concedia à Vale a possibilidade de explorar os rejeitos da mina de Brumadinho, que deveria estar sendo uma mina seca, um depósito seco, né? Mina de Brumadinho, perdão, da represa de Brumadinho, que já deveria estar com os rejeitos secos. A Assembleia Legislativa de Minas, recebendo da Vale provavelmente algumas propinas, mas também o laudo da TIVSUD, teve condições formais de conceder à empresa as vantagens que ela pedia de ampliação da capacidade de armazenamento do complexo de Brumadinho e tudo mais. Ou seja, este laudo, como eu venho afirmando já há alguns dias, é o ovo da serpente do que possa expor os crimes envolvendo objetivamente a área técnica da Vale, ou vá saber se algum superior administrativo e peritos particulares da TIVSUD que elaboraram e assinaram esse documento. A imprensa alemã mesma vem questionando a idoneidade da TIVSUD em vários outros trabalhos realizados por ela no mundo. E a forma como o presidente da Vale se referiu a essas especulações e notícias e tal, é de que é natural neste ambiente traumatizado que surjam versões estranhas. Ora, a Vale tem 70 e tantos mil empregados, é uma corporação gigantesca, e o presidente da Vale, muito provavelmente, como o presidente de qualquer outra corporação, até bem menor do que essa, não pode ser cobrado por saber o que acontece em todos os seus escalões, em todos os seus meandros. Mas também, diante desta realidade colocada pela tragédia, não deveria ousar dizer determinadas coisas. É possível que a Vale, lá na sua cúpula, lá na sua estratégia global, tenha levado uma rasteira de uma área técnica de terceiro escalão que negligenciou cuidados que resultaram nesse desastre. É possível, sem que isso fosse do conhecimento da diretoria. Sim, é possível. É possível que uma unidade responsável pelo controle de uma determinada área de uma empresa, querendo exibir uma performance financeira mais eficaz, gastando menos, mostrando-se pretensamente mais engajada nos lucros da empresa, faça alguma lambança nesse escalão, terceiro, quarto escalão, para aparecer bem na fita, e por conta dessa forma de conduzir as coisas produza um desastre. É possível que o dono de uma grande empresa não saiba o que está acontecendo na garagem da empresa, sim, mas tendo acontecido alguma coisa, ele no mínimo tinha que ter um pouco de parcimônia na forma de avaliar aquilo que está sendo discutido. Chamar de versão estranha a hipótese de que executivos seus, da área técnica ou talvez até de escalões superiores, tenham se envolvido numa trama criminosa, o que resultou num crime gigantesco, para poder economizar dinheiros com laudos, com medições, com perícias e tudo mais. Isso é perfeitamente possível, não tem nada de estranho nessas notícias, nem nessas linhas de investigação. Estranho é que a barragem tenha desabado e matado a quantidade de gente que matou. Estranho é que a própria Vale, responsável por um desastre anterior semelhante em Mariana há 3 anos, esteja agora novamente no centro das atenções pelo mesmo motivo. Se versões estranhas fossem levadas a sério na investigação, entre aspas, esse estranha, fossem levadas a sério no desastre de Mariana, como todo mundo tem afirmado, provavelmente o desastre de Brumadinho não teria acontecido. E tem uma outra abordagem ontem do presidente da Vale, Fábio Schvartsman, que é mais escandalosa ainda e que a imprensa tratou com uma certa naturalidade. Ele disse que as sirenes
que deveriam alertar a população para fugir, não funcionaram porque foram atingidas pela lama. O sistema que detonava os alarmes foi atingido pela lama. Então, e ele tratou disso com uma naturalidade, como se fosse parte da tragédia. Então, temos a seguinte conclusão entendida como natural pelo senhor Fábio Schwartzman. Você instala um alarme que é para avisar que a represa arrebentou e vai jogar 12 milhões de metros cúbicos de lama em cima da população. E este alarme não toca porque foi atingido pela lama, que deveria alertar antes que ela chegasse. É como se você, num transatlântico, colocasse aqueles barcos salva-vidas, aqueles escaleres, e determinasse pelo sistema de montagem deste socorro o seguinte, que o escaler só é solto, só consegue ser solto pelo dispositivo que o prende ao navio, depois que o nível da água do oceano alcança 10 metros acima do convés. O barco salva-vidas não entrou em funcionamento porque afundou com o navio. Pô, mas peraí. Quer dizer, a sirene não tocou porque estava tão impotente diante da tragédia quanto as vítimas da tragédia. Mas não era exatamente para alertar que a tragédia e a lama vinha chegando, que a sirene existia? Se não tocou porque foi atingida pela sirene, é evidente que o sistema estava montado de maneira equivocada. E se alguém assinou um laudo dizendo que estava tudo bem, é porque alguma coisa foi acertada por baixo dos panos. Ou por incompetência também, ou por negligência, mas não tem nada de estranho quando se especula a possibilidade de um conluio criminoso da Vale. E aí, eu vou dar aqui informações que nós estamos já tentando apurar há alguns dias, para acrescentar fatos concretos a essa tragédia ou a origem dessa tragédia. No início de setembro, a Vale do Rio Doce formalizou uma consulta técnica para tentar interromper um processo de erosão na mina de Brumadinho, diagnosticado pela observação da água vertida, da água eliminada pelos filtros da barragem. E essa água continha sedimentos. Esse é um sinal de alerta em barragens. As barragens têm água, recebem água às vezes, ou tem do próprio material que é depositado nelas, água que precisa ser eliminada, que é eliminada regularmente. Ela pode ser eliminada por cima, pelo ladrão, vamos chamar de ladrão, igual tem na nossa caixa d'água, na banheira, na piscina, o que seja. Quando a água chega num nível, o ladrão vai eliminando. Ou por filtros que são colocados no fundo da barragem para poder exatamente coletar essa água, eliminar essa água, para evitar que essa água dentro da barragem aumente a pressão sobre a barragem ou produza qualquer outro tipo de dano à sua estrutura. Essa água tem que ser observada porque ela não pode ter qualquer coloração. Se ela tiver coloração barrenta, significa que ela está carreando sedimentos. Significa que ela está trazendo erosão de dentro da barragem para fora. Está tirando terra das paredes ou do fundo da barragem e jogando para fora. Não pode. A água tem que sair limpa. E por observar que algumas milhares de litros de água estavam sendo despejados pela barragem de Brumadinho, com vestígios nítidos de sedimentos, a Vale, ela própria, chamou uma empresa chamada Vebac, uma empresa alemã, em meados de setembro, para fazer um trabalho de contenção interna, de vedação interna desse tipo de, chamemos de vazamento, de erosão. Isso depois de ter feito algumas outras consultas técnicas com o objetivo de localizar a origem dessa infiltração gigantesca, significativa. O fato é que, tendo feito, não importa o que tenha sido em meados de setembro, em fins de setembro, a Vale conseguiu o atestado de segurança de outra empresa alemã, que é essa TÜV-SÜD, e a partir daí a história todos conhecemos. A pergunta é, se a Vale reconheceu que havia erosão na barragem de Brumadinho ao longo do mês de setembro, ela não fez o que deveria ter feito para que esta erosão cessasse. Tanto não fez que a barragem cedeu. Então a Vale tinha conhecimento de um processo de erosão seguido, contínuo,
na barragem de Brumadinho, e a empresa VBAC foi chamada para fazer o trabalho de reparação desse problema, que evidentemente não foi feito como deveria ter sido feito, não sei se pela VBAC, não sei se pela Vale ou pelo Sobrenatural de Almeida. O fato é que a empresa sabia que a represa estava ameaçada, estava sendo fragilizada pela erosão. Esta operação, este trabalho feito pela empresa alemã VBAC, indica que ela sabia que o problema existia. Que a Vale sabia. Que a Vale sabia, e a VBAC foi chamada por isso. Outros detalhes técnicos dessa informação nós teremos ao longo da programação, mas é um dado importantíssimo. E atenção, esse nome, VBAC com W, é uma empresa, repito, que terá sido provavelmente a última empresa que fez algum trabalho de segurança dentro da barragem de Brumadinho. Não estou afirmando com isso que a VBAC tenha feito algo errado, absolutamente. Estou dizendo o seguinte: se ela foi chamada para fazer esse trabalho é porque o problema existia, e a persistência do problema é que levou a barragem a descer vale abaixo na semana passada. Nós vamos continuar com a cobertura em Brumadinho e nossas equipes por lá entrarão já ao vivo nos próximos minutos. Rapidamente aqui, hoje teremos eleição no Congresso Nacional para a presidência da Câmara e do Senado. Daqui a pouco vocês vão ouvir uma gravação divulgada ontem pelo site UOL, oriunda de apurações da Polícia Federal, que mostra o candidato preferencial ali dos senadores à presidência do Senado, o cidadão Renan Calheiros, em mais uma lambança típica, coerente com sua biografia. Daqui a pouquinho, na hora que o Rodrigo Orengo estiver conversando conosco, vocês vão poder saborear mais este capítulo da história pública do senhor Renan Calheiros. Então, vamos tocar o barco.